Bom dia, eu sou João Ademar e estou aqui para apresentar-lhes o capítulo intitulado Recursos Educacionais Abertos, da Ética Colaborativa à Base Jurídica Neoautoralista. Bem, eu sou de Campina Grande, a cidade no interior do estado da Paraíba, do Brasil. Estou fazendo meu doutoramento em Ciências da Educação, aí na UTAD, juntamente com o professor Joaquim Escola, meu orientador. E exatamente em razão da graciosidade do Escola em me fazer o convite, eu estou aqui para dividir um pouco daquilo que é o resultado, tanto da minha pesquisa de doutoramento, como das pesquisas que eu venho desenvolvendo junto com meus alunos do curso de Direito, junto a um grupo de pesquisa intitulado Antropologia da Política, Cultura Midiática e Práticas Políticas. Esse texto ele é o resultado, como eu disse, de um pouco das lucubrações que vieram desde do construto que eu preparei, eu venho preparando para a tese, como também dessas discussões geradas nesse grupo. Tanto é que dividem comigo a coautoria Geraldo Magela Freitas Tenório Filho e Salomé Margot Melo Ferreira, que são alunos concluintes do curso. Pois bem, a temática central desse meu trabalho, desse nosso trabalho, gira em torno dos chamados REA, ou Recursos Educacionais Abertos. Só que a gente não busca apenas contextualizar os REA. A gente tenta identificar esse fenômeno como um espaço, ou como um mote em que as relações, sobretudo as relações hermenêuticas que envolvem os direitos autorais, passam a ser revisitados diante dessas novas práticas. Práticas essas que, de certa forma, são pautadas não só sob um ponto de vista jurídico, eminentemente jurídico, como eu falei, hermenêutico, mas necessariamente sob uma perspectiva ética. Em que sentido? Partindo de um pressuposto que, com o avançar das tecnologias de informação e comunicação, sobretudo nesse último quartel do século passado, a necessidade de colaboração do ser humano ela passou a ser evidente, mormente depois da chamada Web 2.0, que faz com que o ser humano ele seja cada vez mais instigado a essa lógica da colaboração. Então é um sujeito que, de certa forma, quer e busca dividir o conhecimento, dividir as descobertas, dividir os saberes, enfim. Dentro dessa lógica, essa perspectiva colaborativa, neste nosso trabalho, de certa forma, pautado em relação a lógicas até já solidificadas, como, por exemplo, a questão do movimento software livre e das licenças que advieram desse próprio movimento, a gente parte do pressuposto que a lógica central, a ideia central da colaboração, ela passa a ser um elemento ensejador dessa releitura da própria lógica autoral. De modo que aquela relação de apropriação que é tão comum ao sujeito que cria, vendo a propriedade como uma propriedade intelectual como um elemento apropriável, como o próprio termo diz, ela passa a ser um tanto quanto minimizada diante da própria satisfação pessoal de estar sendo partícipe dessa rede ou dessa lógica de colaboração. Pois bem, a relação ética que envolve essa perspectiva autoral, ela passa a ser também um mote ensejador para a própria releitura do direito. De modo que o direito ele passa a ser também um elemento, um espaço cultural revisitador dessa lógica de
repensar o que de fato é o elemento dado ao monopólio. Ora, o saber, nós sabemos, ele é coletivo. Nós cada vez mais estamos vivenciando, eu diria até antropofagicamente, essa lógica da chamada cultura do remix. E cada vez mais, sobretudo por força dessas novas tecnologias de informação e comunicação, aliás, nem se fala tanto em novas tecnologias, hoje fala-se basicamente em TIC. Mas, sobretudo, diante das TIC, a gente passa a ver que a massificação e a pluralização dos vários conhecimentos remixados e reestruturados passam a ser uma lógica quanto mais. Isso me lembra, inclusive, um dos autores, ou dentre os vários, um dos autores que nós citamos, o Toffler, ele fala um conceito muito próprio de prosumidor, ou prosumer, que é exatamente aquele sujeito cada vez mais presente na cybercultura, que é o sujeito que produz e ao mesmo tempo divulga. Enfim, o texto então ele perpassa essa lógica de tentar gerar uma investigação uma breve investigação acerca dos conceitos jurídicos, sociológicos e filosóficos que apontam para a questão da cybercultura, da cultura do remix, da cultura do compartilhamento, da sociedade da informação versus sociedade do conhecimento, e todas as lógicas ou todas as circunstâncias que desencadeiam nessa nova prática que a gente entende como recursos educacionais abertos. Pois bem, existe um sujeito que eu queria encerrar falando isso, que é uma frase que simboliza um pouco essa mecânica desse mundo novo. O nome dele é George Bernard Shaw. Acredito que alguns de vocês devem conhecer. E ele tem uma metáfora interessante, que é a metáfora da maçã. Ele diz o seguinte: se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã, se eu lhe dou a minha maçã e você me dá a sua maçã, ao final, cada um de nós ficamos com uma maçã. Mas se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia, e nós trocamos as nossas ideias, ao final eu fico com duas ideias e você fica com duas ideias. Simplesmente porque ideias não são maçãs. E é essa grande lógica do novo mundo. A educação não é simplesmente a troca. A educação é o compartilhamento. E mais do que tudo, é vivenciar que no compartilhamento todos nós somos capazes de crescermos juntos. Pois bem, estou muito feliz em estar participando. Mais uma vez eu agradeço imensamente essa oportunidade. Espero que vocês leiam o nosso texto e entrem em contato. As relações de contato estão juntos do nosso material e que a gente possa seguir adiante nos nossos compartilhamentos, trocando ideias, nunca maçãs. Um abraço e até lá!